paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Nesta tarde, eis-me aqui mais uma vez para falar um pouco do amor de Cristo, do amor de Deus para com a humanidade. Estou aqui através do Facebook para falar aquilo que Deus Ele propôs no meu coração para se expressar, para compartilhar com vocês uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração nesta tarde. Você que está enfrentando problemas difíceis, você que está passando por dificuldade, você que está em começo de depressão, você que muitas vezes tem procurado a paz, tem procurado a tranquilidade, mas não tem encontrado, vive uma vida desesperada, emocionalmente, psicologicamente. Eu tenho uma palavra para você neste momento, porque nós sabemos que o nosso Deus é Deus de providência, assim como Ele providenciou aquela viúva que só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija, mas Deus não lhe deixou faltar nada. Deus não lhe deixou faltar nada. E é por isso que eu estou alegre e vim trazer esta palavra, esta mensagem da parte de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes enfrentamos problemas que para nós não há solução, para nós não tem mais jeito. Os problemas têm se agravado, a situação tem ficado cada vez mais pior. E nós procurando uma solução, nós procuramos algo para sancionar esta situação, para sanar esta ferida. E muitas vezes ficamos com o psicológico abalado, muitas vezes ficamos desesperados, sem saber o que fazer, porque parece que as portas estão fechadas, parece que tudo está vindo ao contrário, parece que nada dá certo na minha e na tua vida, parece que tudo está indo de algo abaixo, parece que nada acontece na minha vida, que nada acontece na tua vida. Observando ao nosso lado, muitas vezes nós imaginamos e pensamos, acontece na vida de A, na vida de B, mas na minha vida nada acontece. Eu li uma passagem que fala de uma mulher que há 12 anos ela padecia de uma enfermidade, ela tinha um fluxo de sangue. E se passaram 12 anos e aquela mulher estava na mesma situação. Talvez ela estivesse pensando, para mim tudo acabou, é o fim. Mas quando eu tomo como exemplo a passagem desta mulher que há 12 anos estava com a enfermidade, aleluia. Imagina o psicológico desta mulher, imagina o emocionalmente desta mulher, como estava 12 anos naquela mesma situação. E aos seus olhos nada estava ficando melhor, nada melhorava, nada estava melhorando, mas estava cada vez pior, estava tudo piorando, estava tudo se agravando, e aquela mulher já tinha gastado tudo. Quem sabe você que está aí do outro lado, talvez você tenha pensado, eu já tentei, eu já lutei, eu já não suporto mais, eu já não aguento mais. Talvez você tenha pensado em parar, talvez você tenha pensado em desistir, talvez você tenha dito, Deus falou comigo através de profecia, Deus falou que ia fazer e até hoje estou à espera e nada acontece. Talvez você esteja perdido a esperança, mas eu quero dizer, a esperança
aleluia, louvado seja Deus, ela é renovada a cada dia. Porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria pode vir ao amanhecer. O que eu quero dizer com isso? Que quando menos nós esperar, aleluia, a vitória chega. Quando menos nós esperarmos, a vitória chega na nossa vida. Mas nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que algo vai acontecer, que o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Que o sobrenatural de Deus vai, aleluia, restaurar a sua vida, tanto financeira como sentimentalmente. E talvez você tenha dito assim, não há mais uma solução. Os problemas têm se agravado, eu já tenho tentado, mas não tenho encontrado. Quando eu vou observar a passagem da mulher do fluxo de sangue, segundo as tradições judaicas, eu começo a observar e a ver, talvez quem tenha lido o Talmud, ele possa entender qual era a forma que os judeus ele agia quando uma mulher estava com o seu ciclo menstrual. Muitas pessoas conhecem como era naquela época passada, na época que existia a lei de Moisés, e observar a situação daquela mulher, que ela não podia ficar diante da sociedade, perante os judeus, porque uma mulher quando estava naquela situação, ela não poderia tocar e nem está no meio dos judeus. Segundo a tradição judaica, não está na Bíblia, mas está nas tradições judaicas, que uma menina quando ela estava com seus 12, 13, 14 anos, que ela tinha o seu primeiro ciclo menstrual, a sua primeira regra menstrual, ela era levada a uma casa onde tinha uma mulher que ia cuidar daquela criança, ou seja, daquela adolescente que estava se tornando moça, estava ficando uma mocinha, o seu ciclo menstrual estava no começo, é a primeira vez que ela está tendo esse ciclo menstrual, então ficava naquele lugar para aquela mulher tomar conta e cuidar dela, até que aquele ciclo menstrual ela findasse. Porque lá ela recebia instruções daquela mulher para poder sobreviver, ou seja, se adaptar ao judaísmo, se adaptar às regras judaicas que os judeus adotavam, que os judeus seguiam, pelo menos tentavam seguir, porque os judeus ele agiam de uma forma errônea, eles criavam preceitos dentro da lei para dizer que as pessoas estavam erradas, agindo de uma forma errônea. Mas na lei, toda mulher que estava com seu ciclo menstrual, ela não podia tocar. Porque o que ela tocasse se tornaria imundo e teria que oferecer sacrifício no templo para poder restaurar sua purificação. Eu não estou falando aqui da mulher, eu estou falando de uma tradição judaica daquela época passada, que era assim. Para poder explicar a situação que aquela mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, como é que ela estava, o seu psicológico, o seu estado emocional, a sua vida diante da sociedade, como ela estava vivendo, como ela estava passando, que situação ela estava vivendo. Talvez você esteja vivendo uma situação parecida com a dela. Talvez você esteja passando por um sofrimento quase parecido ao dela. E talvez você tenha dito que não tem encontrado mais uma solução. Talvez a sociedade tenha te rejeitado. Talvez quando você estava com saúde, quando você estava com seus bens, quando você tinha alguma coisa, as pessoas te cercavam, te rodeavam, mas agora você perdeu tudo. Eles se afastaram de você, distanciaram de você, você está só, com o seu psicológico abalado, sem saber o que fazer, procurando uma solução. Mas eu quero dizer que a solução desta tarde para a tua vida é Jesus. Ele pode fazer como fez com o azeite daquela viúva. Ele pode, porque Deus ele é poderoso para mudar a história.
na tua vida nesta tarde. Ele é poderoso para transformar a tua vida nesta tarde. Ele tem poder para curar a enfermidade nesta tarde. E aquela mulher vai, leva sua filha e deixa lá na casa da mulher. Com 3 dias ela vai buscar. Quando chega lá, nada acabou ainda. Toda vez que ela ia lá, ainda não havia cessado. E os anos se passaram, o tempo se passou, e aquela mulher na mesma situação, gastou tudo que tinha, todos os seus recursos com os médicos, e ela estava indo cada vez pior. Talvez você esteja passando por um momento parecido com esse. Talvez você esteja passando por uma dificuldade que você diz que não tem mais jeito, porque já procurou a solução e não encontrou. Já bateu em tantas as portas e não encontrou a solução para a tua vida. Se nós formos observar 12 anos que aquela mulher ela se passou com aquela situação, com aquela enfermidade, se na tradição judaica falava que aos 12, 13, 14 anos, quando estava com o seu primeiro ciclo menstrual, se contando dessa idade, aquela mulher ia estar com uns 23, 22, 24 anos, dependendo do seu início, da regra das mulheres. Imagina a situação daquela mulher, 12 anos, perdendo sangue. Imagina o psicológico daquela mulher, como estava abalado. Qual era a forma de pensar daquela mulher, já há 12 anos, perdendo sangue, pálida. E indo cada vez mais piorando a situação. Mas quando foi um dia que ela ouviu falar que ia passando um homem chamado Jesus de Nazaré, e que este homem fazia milagre, ela creu e disse: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Mas olha o crer e o confiar nesta mulher. Mas tinha uma barreira na frente, porque a nossa maior desesperança é quando nós paramos de crer, paramos de acreditar que nós vamos alcançarmos os nossos objetivos. Aí nós mesmos criamos uma barreira diante dos nossos olhos. Muitas vezes eu quero deixar aqui um exemplo. Eu quero conseguir uma casa, mas o meu salário é 2 salários mínimos, por exemplo. Mas eu digo, eu não vou conseguir porque eu ganho pouco. Eu estou colocando uma barreira no meu caminho. Eu estou colocando uma dificuldade no meu caminho. Mas se eu disser, eu vou conseguir em nome de Jesus e batalhar para conseguir alcançar os meus objetivos, eu irei alcançar. Assim como você também pode alcançar. Se o problema é uma enfermidade, se eu estou com vida, se eu posso orar, se eu posso clamar, se eu posso dizer: Deus, eis-me aqui, estou às portas pedindo para que o Senhor venha fazer um milagre na minha vida, ou na vida de A, ou na vida de B. Deus vai fazer. Deus vai fazer, porque Ele é Deus que faz milagre na vida de alguém. Mas nós precisamos acreditar como aquela mulher. Havia uma grande barreira. As mulheres, quando estava no seu ciclo, ela não poderia estar no meio da sociedade. O que aquela mulher agora poderia fazer para atravessar aquela multidão, e principalmente judeus que seguiam Jesus, e chegar até Jesus e tocar na orla? Mas ela não imaginou a dificuldade. Ela não pensou, aleluia, e talvez se tivesse pensado, ela disse: não importa mais, está tudo acabado. São 12 anos, não encontrei uma solução, é a última oportunidade que eu possa ter. Ainda que os judeus venham me apedrejar, porque se os judeus descobrem que aquela mulher está nessa situação e está passando ali, ela seria morta, pedrada, ela seria apedrejada. Mas ela pensou nisso. E se pensou, ela talvez tenha dito assim: eu já estou no fim da minha vida, a minha vida está acabada, tudo está se findando, e eu já estou perecendo, o que eu posso fazer agora?
ela não mediu dificuldade, ela não colocou barreira diante dos seus olhos. Ela disse: se tão somente eu tocar na orla dele, eu serei curada. E ela atravessou aquela barreira e tocou na orla de Jesus com fé. E ela recebeu o milagre na sua vida. Ela recebeu a cura porque ela creu, porque ela acreditou, ela confiou que o milagre poderia acontecer. E não é diferente na minha e na tua vida. Talvez você esteja labutando tanto para conseguir alguma coisa. Talvez tenha se passado tanto tempo e você não tenha conseguido nada. E você diz: fulano, ciclano é abençoado, e eu vivo na mesma situação, no mesmo problema, cada vez se agravando. Talvez você sofra porque tem perdido um ente querido, porque alguém tem partido. Mas Deus é o Deus que consola também. Ele é o Deus que conforta. Ele é o Deus que fortalece. Ele é a minha rocha e a tua rocha. E quem está firmado na rocha permanece firme para sempre. Permanece firme para sempre. Se o teu problema é enfermidade, continue na brecha. Continue orando. Continue batendo na porta. Porque talvez assim haja esperança. O milagre pode acontecer na tua vida. E se isto não acontecer, o maior milagre é a salvação. E nós encontraremos lá no céu com o Senhor Jesus. Mas o segredo é não desistir. Persista. Persista buscando os seus objetivos, tanto na vida sentimental, tanto na vida financeira ou na saúde. Continue insistindo, porque Deus pode ouvir o seu clamor. Jeremias 33, o versículo... Jeremias 33, se eu não me engano, e 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabe. Então o homem não sabe aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida, mas Deus, Ele conhece e sabe as nossas necessidades. E Ele pode cumprir com as nossas necessidades. Talvez você tenha dito assim: falar é muito fácil. Se você fizer uma aula de psicologia, de psiquiatria, você vai perceber que a maior área que atinge as pessoas é a área sentimental. É um casamento destruído, um casamento desfeito. É a desesperança. Porque através da desesperança entram os desesperos. E através dos desesperos as barreiras vêm. E o seu psicológico fica abalado. Até chegar a tal ponto de entrar em depressão. O ser humano, ele é dotado de sentimentos. É por isso que nós temos que controlar o nosso lado emocional, porque as emoções, as intenções do coração são algo profundo, são algo que abala com o nosso psicológico, com a nossa mente, com os nossos sentimentos. O ser humano, alguns deles são sentimental. Qualquer coisa que alguém diga, qualquer coisa que alguém faça, fere os sentimentos e aquela pessoa fica ferida. Fica triste, desanimada, cabisbaixo. Mas eu quero dizer para você: levante a cabeça, segue em frente, não desista, persista. Caminhe até o final da jornada, porque a vitória não está no começo, ela está no final. E aqui eu deixo esta mensagem em nome de Jesus. Amém.